Olha, eu comprei o meu primeiro MacBook Air em 2017, com um dinheiro que eu havia economizado e precisava para trabalhar e editar vídeos. E como eu estou de certo modo quase sempre viajando, eu me senti atraído pela leveza desse equipamento. Ele é realmente leve, mas quando a Apple reformulou o design em 2022, com tela maior, mais brilhante, suporte ao MagSafe e uma webcam de 1080p, eu fiquei definitivamente querendo um novo modelo. Agora o MacBook Air de 13 polegadas atingiu o seu auge de design e a Apple continua lançando o mesmo modelo, mas focando principalmente nos componentes internos. Os recursos de destaque são o chip M4, que é o chip de entrada da linha, mas tem o dobro de memória da base. E a Apple incluiu aqui uma webcam de 12 megapixels atualizada em uma nova opção de cor, que é essa aqui, que é uma cor, bom, que pelo menos a Apple diz que é azul. Ele nem parece azul, né? Tá mais para um cinza, mas ficou muito bonito. A mais recente colorway do MacBook Air não é azul céu, como a Apple pretendia. A gigante de tecnologia diz que esse brilho oferece uma cor azul claro metálico, que supostamente mostra uma cor diferente dependendo aqui do ângulo da luz. Olha, ele é um azul, tá, mas que vira cinza, dependendo da luz. Mas parece um azul prateado, mas ainda assim ele realmente ficou elegante. Aliás, o MacBook Air M4 ainda usa a mesma estrutura do MacBook Air M2. A última grande adição de cor foi o Midnight, um preto azulado, azul meia-noite, que ainda tem dificuldades em remover as marcas de dedos, né? Comparado ao Estelar, um tom de areia, o azul céu também me parece que deixa um pouquinho de manchas aqui, mas é um pouco mais fácil de retirar aqui, por isso que nós escolhemos essa cor, porque ele realmente marca menos os dedos. O preto Midnight é anodizado na estrutura do laptop, significa que deve proteger melhor contra as marcas também de desgaste, arranhões e impressões digitais. E embora não tenha ajudado muito com esse último caso, por isso que essa cor termina sendo melhor. Cor azul céu. Você tem algumas opções de cores do MacBook Air. Além dessa cor azul céu, temos a meia-noite, luz estelar e o prata, um tom bem mais sutil. Dependendo de como a luz incide, às vezes esse tom prateado muda e cria um efeito até elegante, embora sutil, de 2 tons. O material traz 100% alumínio na estrutura e também aqui, olha, na parte interna do trackpad, você também tem alumínio. Aliás, alumínio reciclado. Esse é o MacBook Air com a qual nós nos acostumamos desde a última reformulação de 2022. Ele traz muitos pontos positivos, mas também tem alguns pontos, alguns detalhes aqui que ainda me incomodam. Mas eu vou comentar sobre eles mais à frente nesse vídeo, acredite. São importantes. Normalmente, quando um modelo como esse não traz tantas atualizações ou grandes atualizações, a Apple mantém o preço das versões anteriores. Dessa vez o preço teve uma redução bem-vinda, $999, comprei nos Estados Unidos. Então é uma grande economia em relação ao preço Brasil. Pelo menos aqui a gente costuma pagar quase o dobro. Comprar a versão americana tem um único problema. Ele traz esse carregador aqui que vem com um padrão americano. Bom, claro, você pode usar se quiser um adaptador, mas a Apple faz ele de uma forma que dá para você retirar esse plug e colocar aqui um adaptador para a versão Brasil. Eu queria que ele carregasse mais rápido. Nós compramos esse outro carregador aqui, que é o de 70 watts, $59 a mais. Esse carregador deveria vir na caixa, né? Porque o MacBook tem suporte ao carregamento rápido. Para resolver o problema na entrada aqui da tomada, você pode ver que ele já está com o carregador padrão Brasil, né? Mesma coisa, você consegue puxar e soltar daqui e colocar outro adaptador. Então, foi o jeito de comprar esse adaptador aqui de viagem, mais $29. Bom, deu um total de $1.087, mais os impostos que em Nova York são de 8,87%, então a conta deu $1.183, algo aproximado aos R$7.000. Ainda assim, sai mais barato que comprar aqui no Brasil. Esse adaptador aqui, olha, de viagem, vem com vários modelos
que você pode usar para carregar ele no mundo inteiro. Inclusive, essa versão aqui que é europeia, né? Que é esse plug aqui que é de 20 amperes. E tem outras versões aqui também. Essa aqui é a versão Brasil, então ó, é só você encaixar aqui e legal. Temos um carregador rápido para a versão Brasil. Coisa que aqui você pagaria, em média, uns 10 mil reais por ele. O MacBook ainda continua, pelo menos nessa parte aqui, tão grosso quanto antes, com 1,12 centímetros e tão leve quanto também, com 1,2 quilos. Isso é consideravelmente mais fino, mas um pouco mais pesado que o novo Dell Pro 14 Premium, que mede 1,8 centímetros em seu ponto mais grosso e pesa apenas 1,1 kg. Da mesma forma, o Asus ZenBook S14 é mais grosso, 1,28 e mais leve, 1,2, mostrando que o mundo dos laptops e PCs se aproximou bastante aqui do domínio da Apple. Aliás, a Apple, quando anunciou o novo MacBook Air, com um desempenho mais rápido, já que com chip M4, até 18 horas de bateria, uma nova câmera de 12 megapixels, o preço inicial também foi reduzido. Ele também oferece suporte para até 2 monitores externos, além da tela integrada a partir de 16 GB de memória RAM, o que é muito bom. Memória unificada e os recursos do macOS Sequoia com Apple Intelligence. Assim como nas gerações anteriores, o MacBook Air de 13 polegadas tem um chassi quadrado. Você tem aqui um painel que ainda é LCD. O brilho é muito bom, são 13,6 polegadas nessa versão de entrada, com taxa de atualização que ainda é de 60 Hz. Um sistema de som com 4 alto-falantes e um conjunto de 3 microfones. O peso, 1,2 kg, mas ele é super leve e confortável para viagens. Você também tem a mesma seleção de portas aqui, olha, que inclui 2 portas USB, 4 Thunderbolt, carregamento MagSafe. Incrivelmente, aqui do lado, você ainda tem um conector de 3,5 mm para fone de ouvido. Isso acontece porque a Apple desenhou esse MacBook para estudantes, embora as configurações estejam tão boas que dá até mesmo para editar vídeos em 4K. Eu entendo perfeitamente que uma seleção de portas com mais opções é reservada para o MacBook Pro, mas eu realmente queria que a Apple adicionasse pelo menos uma porta USB extra aqui, talvez aqui desse lado junto ao fone de ouvido. Seria interessante, especialmente porque você pode conectar esse MacBook Air em até 2 monitores externos. Ao invés disso, você terá que usar um hub USB se quiser mais portas, que é apenas mais um acessório para você ter que gastar por fora. Felizmente, você tem boas opções que custam até 100 reais. Aliás, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso você precise. O Air de 13 polegadas vem com processador M4 e uma CPU de 10 núcleos. Além de uma GPU de 8 núcleos, 16 GB de memória RAM unificada e um SSD de 256 GB. Você pode atualizar tudo isso. GPU de 10 núcleos por mais $100, memória custa mais 200 para 24 GB ou $400 para 32 e atualizar o SSD de 512, 1 TB ou 2 TB, custando 200, 400 ou $800 respectivamente. Mas definitivamente isso sairia bem caro. A atualização que a Apple fez aqui na webcam desse MacBook foi sair de um sensor de 1080p para 12 megapixels. Ela vem com um palco central que mantém você enquadrado automaticamente durante videochamadas. Embora eu não goste muito dessa função, porque o recurso é muito sensível ao movimento, mas a câmera sempre foi uma das melhores que eu já usei. Então, se você quer esse notebook para reuniões e videochamadas, você tem um dos melhores que existe. Sem dúvida alguma. A webcam aprimorada é um recurso que foi incorporado aos computadores MacBook Pro e iMac com processador M4. Utiliza uma lente grande angular, um coprocessador neural Engine de 16 núcleos para o M4 para acompanhar seus movimentos dentro do campo de visão mais amplo. Agora, a Apple não fez nenhuma alteração aqui no teclado. Ele continua o mesmo, embora eu goste dos teclados da Apple, desde que ela abandonou, né, as teclas borboleta há anos. O trackpad áptico é espaçoso e também não mudou. A navegação e processamento de texto são suaves, precisos, e o sensor, o Touch ID no botão liga-desliga, continua sendo bastante útil. Quanto ao hardware, em minhas primeiras impressões, felizmente você pode esperar ganhos moderados de desempenho em relação ao Air de 2024, o que pode ser suficiente para fazer valer a pena aqui o upgrade.
E a Apple deixou claro que esses produtos Mac mais recentes são voltados para usuários que já possuem modelos de laptop mais antigos da empresa. Pelo menos ela traz um novo recurso em relação aos modelos anteriores, que eles não tinham. O MacBook Air M4 pode se conectar a 2 monitores externos com a tampa aberta para uma experiência completa de 3 telas. Caso contrário, você ainda tem a opção de modelos de 3 ou 15 polegadas. O mesmo recorte para a webcam fica aqui destacado, você não consegue ver aqui por causa do tema preto, mas ele é bem presente. Honestamente, não chega a me incomodar. Para tarefas de produtividade básicas e avançadas em um laptop leve e fino, o MacBook Air M4 cumpre a função com maestria, considerando que o MacBook Pro de 14 básico custa a partir dos $1.600. Então o MacBook Air de 13 ainda me parece uma compra mais razoável. De qualquer forma, esse MacBook mais recente me parece uma atualização tentadora para quem tem um MacBook com chip M1. Em nossos testes houve um ganho significativos mesmo em relação ao M2 e ao M3. E os 4 alto-falantes dentro do laptop reproduzem um som decente, suficiente para assistir filmes ou videochamadas sem fones de ouvido. Por fim, falando do Neural Engine, esse é o primeiro MacBook Air da Apple lançado no final de 2024, após o lançamento do Apple Intelligence, um conjunto de recursos de inteligência artificial da empresa, que tem sido um coprocessador de 16 núcleos que a Apple vem aprimorando gradualmente a cada geração. Depois de experimentar a nova ferramenta Image Playground da Apple para geração de imagens, porém, eu não fiquei particularmente impressionado com o que ela produz, mas esse resultado tende a melhorar com o tempo. Então vamos deixar isso de lado para um review mais na frente. Mas como eu falei, tem algumas coisas que ainda me incomodam aqui. É claro que um design inalterado significa que as queixas padrão dos fãs da Apple permanecem. Notavelmente, o entalhe na parte superior é algo que ainda incomoda. Esse entalhe abriga o hardware da webcam. Considerando que esse espaço já é ocupado pela barra de menus do macOS, o entalhe não incomoda muito porque vai ficar ali na barrinha, então praticamente você não percebe, mas eu não sentiria falta dele se de alguma forma ele desaparecesse na próxima atualização de design. Outra coisa é que, embora seja uma tela excelente, ainda é LCD. Eu não sou muito fã da tecnologia LCD para telas. Embora, eu sei que ajuda nas cores mais fiéis para edição, mas os próprios softwares podem simular isso perfeitamente e você usar uma tela melhor como uma OLED para todas as outras coisas. Seria muito bom se a Apple considerasse migrar essa tela para OLED na próxima tentativa de tela do MacBook Air. Painéis OLED estão aparecendo com cada vez mais frequência do que nunca em laptops e PCs abaixo dos $1.000, principalmente da Asus. E a cobertura de cores e o aumento de contraste que o OLED proporciona e o preto profundo são realmente interessantes. Essa tela Liquid Retina da Apple é excelente, boa para trabalhar, mas a essa altura eu imagino que os fãs da marca estejam desejando uma tela OLED, porque isso traz uma cobertura de cores aprimorada e pretos realmente profundos. Embora muita coisa tenha mudado em relação aos componentes internos aqui no MacBook Air, sua experiência geral como laptop é praticamente a mesma se você estiver usando um dos modelos dos 3 anos anteriores. Da aparência da tela, aos tipos de teclado, a sensação do laptop, sendo um equipamento mais robusto por dentro. Embora a situação das portas do MacBook Air, apenas 2 portas, seja aceitável, 2 conexões Thunderbolt 4, sendo um aqui para carregador, MagSafe para fones de ouvido. Bom, eu já vi laptops de tamanho semelhante conseguirem encaixar muito mais. Eu não me importaria de ver pelo menos mais uma porta USB-C aqui do lado direito desse laptop. Seria realmente útil. Bom, esse é o meu terceiro ponto de observação. Ao final, em meus testes iniciais, eu gostei do que vi. A Apple afirma que a bateria aqui do MacBook Air de 13 polegadas pode durar até 18 horas de reprodução de vídeo. Bom, ele supera a expectativa em quase 2 horas, durando apenas alguns minutos a menos que 20 horas. Mas os laptops baseados em PCs que vêm perseguindo o Air há anos estão começando a rodar mais rápido e durar mais, graças em parte aos avanços em rendimento e eficiência da AMD e da Intel. O MacBook Air pode não ser o laptop mais rápido ou duradouro pelo seu preço,
ou pelo seu tipo atualmente. Mas estamos vendo um MacBook Air ser ultrapassado até mesmo na parte frontal da tela, principalmente na taxa de atualização e na tecnologia do painel. Portanto, embora o mais recente MacBook Air M4 tenha melhorado a ponto de ganhar novamente como um dos melhores notebooks, principalmente para você transportar para viagens, chegou a hora da próxima geração, a próxima rodada, ter uma atualização de tela, design e portas aqui. Isso seria realmente muito útil. Olha, essas são minhas considerações e primeiras impressões aqui com o novo MacBook Air M4 de 13,6 polegadas da Apple. Eu não sei se você usou algum modelo anterior, mas ele realmente vale se a gente conseguisse encontrar ele nesse preço aqui no Brasil. Eu vou deixar mais links e informações para tanto o notebook quanto acessórios aqui na descrição desse vídeo. E a gente se vê nas redes sociais e no próximo vídeo aqui no canal com análises, reviews e muita tecnologia. Então se inscreve para não perder esses vídeos. Não esquece de entrar em nossos grupos de ofertas, os links estão na descrição e a gente se vê nas redes sociais ou aqui no canal. Até logo então, um grande abraço. Tchau, tchau.